ministério. Que a tua boa mão seja com as nossas crianças. Ó Deus, muito obrigado. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Vamos lá, vamos aplaudir o Senhor. Agora, irmãos, teremos a mensagem da noite. E hoje é a nossa irmã diaconisa Terezinha. Diaconisa Terezinha está com a oportunidade. Esse microfone aqui mesmo. Pedimos então aos irmãos toda a atenção. Não. Som. Aí. Obrigada, Tainá. Graça e paz, irmãos. Eu repeti graça e paz umas 3 vezes, então graça e paz. Amém? Prazer, alegria, estar mais uma vez aqui à frente, para trazer a palavra do Senhor aos irmãos. A gente treme diante de Deus. E eu nunca sei se o tremor, o nervosismo é natural ou é espiritual. De qualquer maneira, a gente está aqui debaixo do temor de Deus. E o nervosismo só passa depois que eu chegar em casa. Então, não estou tranquila, estou tremendo desde o momento que o pastor me colocou na escala, eu começo a tremer assim. E aí teve uma irmã que falou assim para mim, pede o pastor para deixar você mais para o final do mês. Falei, não, quanto mais rápido, melhor, que ele passa logo. Então, nós vamos estar orando, colocando nossa mente e o nosso coração diante de Deus. Mais uma vez, nós estamos reunidos aqui na casa do Senhor. É uma oportunidade que o Senhor nos dá única. Esse dia não vai se repetir. É única. E nós não sabemos se amanhã nós vamos estar de pé. Então, glorifique a Deus, adore a Deus hoje. Quando o dia de amanhã começar, você faz tudo de novo, até que o Senhor nos leve ou até que Ele volte. Então, vamos fechar os nossos olhos, colocar a nossa mente e o nosso coração diante de Deus, para que Ele fale aos nossos corações através da sua palavra. Pai, nós te damos graças, porque mais uma vez nos permite, Senhor, estarmos reunidos na tua casa. Pai, nós sabemos como o mundo tem pelejado, ó Deus, para fechar as portas físicas das igrejas. Nós sabemos, Pai, quanto o mundo espiritual da maldade tem travado batalhas para que nós desistamos, nos sentamos enfraquecidos, Pai, para que a tua palavra seja negligenciada, Deus, desprezada por conta de conceitos e ideias. Mas nós te pedimos em nome de Jesus, reaviva a chama em nossos corações todos os dias, Senhor. Renova a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa convicção de que a tua palavra ela é verdadeira e é ela que nos conduz. Pai, que o teu Santo Espírito possa encher a nossa mente e o nosso coração de temor e de tremor diante de ti, mas também de uma paz que, como a tua palavra diz, o mundo não pode nos dar. Em nome do Senhor Jesus, fala aos nossos corações, nós nos entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Gênesis capítulo 17. Nós vamos maratonar um pouquinho a vida de Sara e Abraão, ou de Abraão e Sara. Primeira leitura que nós vamos fazer é essa. O tema é uma pergunta: há impossível para Deus? Nós vamos fazer essa leitura e depois nós vamos maratonar a vida de Abraão e Sara. Então, se você gosta de leitura bíblica, nós vamos ler a Bíblia.
Gênesis capítulo 17, do verso 1 ao verso 27, diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardarei entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho das vossas gerações, deixa eu ver aqui onde eu parei. Todo macho, verso 12. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa ou comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente, com efeito será circuncidado. O nascido em tua casa e o comprado por dinheiro estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara na idade de 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, chamarás seu nome Isaque, com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis que o tenho abençoado, e falo-ei. Quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, falo-ei frutificar, falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará, neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão até aqui. Eu coloquei até o 27, mas vamos aqui até o 22, e depois a gente vai continuar voltando em outros textos. Irmão, dei algumas pausas, eu não ia falar sobre isso, mas dei algumas pausas, porque a maioria dos irmãos já sabe. Eu sei que tem um monte de gente nova aqui à minha frente, ali atrás, lá atrás. Eu tive um AVC isquêmico com perda de memória recente, então é um acende e apaga. Então, se os irmãos perceberem que eu estou seguindo essa linha, não se preocupem, eu estou no processo, eu tive esse problema em abril, passei essa temporada toda me resguardando, me observando, acompanhada por médicos, e eu vou falar para vocês, como a Tainá testemunhou aqui, Deus não faz nada por acaso, não dá nada que a gente não possa suportar. Então, eu estou seguindo esse caminho com
fragilidades, não vou dizer com debilidades, com fragilidades. Mas o Senhor tem nos permitido. Então, estar aqui. E a leitura dos textos, como eu falei com vocês, nós vamos fazer tipo maratonando, porque eu só memorizo e consigo repassar lendo. Então, o que eu acabei de ler, daqui a pouco eu vou esquecer. E aí eu volto a ler, e aí volta tudo de novo. Então, como eu sei que os irmãos, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele, que os irmãos tenham essa misericórdia, essa compaixão e este amor pela minha vida. É um processo, eu não sei o que Deus vai fazer lá na frente, mas até aqui o Senhor tem me sustentado, amém? Então eu vou ler, e vou ler, e vou ler, e vou argumentando com vocês. Coloquei como tema impossível para Deus, com uma interrogação e uma pergunta. Essa história de Abraão e Sara, nós lemos o capítulo 17 até aqui, nós vamos voltar em alguns textos e fazer algumas observações a respeito, como eu já falei para vocês. Eu preciso ler para fazer as conclusões e as considerações. Mas por que, irmãos? A escolha deste tema, a escolha deste texto e a escolha desses dois personagens. Nós estamos iniciando mais um ano. E nós vimos no decorrer desse processo que nós passamos de pandemia, de mudança de governo, e várias situações acontecendo ao nosso redor, e muitos pastores e muitas igrejas, nós percebemos um termo que eu posso usar, uma ausência dos irmãos retornando pós-pandemia. Há um processo muito lento dos irmãos retornarem aos cultos e às reuniões na igreja. E a pergunta que a gente faz é, por quê? O que foi que aconteceu conosco durante um tempo que Deus nos deu, num processo muito difícil, e nós não sabíamos como ele ia terminar, e nós vivemos cada dia durante quase 2 anos. Cada dia era uma novidade, cada dia era uma informação, cada dia era uma atualização no mundo natural. Todas as pessoas vivendo essa mesma situação. Mas e nós, igreja? Como é que nós passamos por todo esse processo, sabendo que hoje nós estamos aqui e no dia seguinte talvez nós não estivéssemos mais, como aconteceu com muitos dos nossos queridos, com muitos dos nossos irmãos, com muitas pessoas das nossas famílias. Olhamos para Deus com confiança, crendo que Ele é o Senhor da nossa vida, que nada acontece por acaso e que as vidas que foram ceifadas por permissão de Deus, ou houve em nosso coração dúvida quanto à autonomia de Deus nos guardando e nos conduzindo. Houve alguma insegurança da nossa parte em crer que Deus está atento a todas as coisas e que nada acontece por acaso? No pós-pandemia, nós começamos a observar como eu e várias outras pessoas, passando pelo processo do AVC, o Samuel, e todos os dias chegam notícias para nós de pessoas que estão tendo AVC, ataque cardíaco, e nós não sabemos por que essas coisas estão acontecendo. Nós sabemos que o nosso emocional foi abalado, mas e o nosso espiritual? Como é que ficou? A história de Abraão e Sara, ela vai trazer para nós situações naturais de um casal que tiveram o privilégio de serem chamados por Deus para fazer parte de uma história. Essa história que começou lá em Ur dos Caldeus, logo após o processo do dilúvio, a repopulação da terra, a Torre de Babel, o povo sendo espalhado, com cada um falando sua língua, e Deus vai lá e olha Abraão e a família dele e diz para Abraão, para o pai Terá, para migrar daquela terra. O processo era só com Abraão, mas ele levou junto com ele Sara, sua esposa, a gente vai voltar lá um pouquinho, mas o processo de Deus era com Abraão. Quando a gente olha que é impossível para Deus, vamos olhar para Abraão especificamente como um homem comum,
como o irmão Dinei, como o irmão Elmir, como Raimundo, qualquer um de vocês. Olhem para essa história de Abraão como se fossem vocês recebendo um chamado de Deus. E as irmãs, vocês vão olhar para Sara como se fossem vocês. Aquela que tinha que acompanhar, mas também ia fazer parte do processo. Para isso, nós vamos voltar lá para Gênesis 11. Gênesis. E vamos ver onde começou e como começou a história de Sara. Capítulo 11, verso 29. 30, eu coloquei um reloginho no meu braço, que aquele ali, de vez em quando, ele não dá bom. Então, eu vou ficar vigilante aqui. Gênesis, capítulo 11, verso 29 e 30. Diz assim, 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Simples assim. A primeira narrativa da pessoa, Sarai, até então, nós lemos no 17, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Mas nesse processo aqui, Deus estava começando uma história com os dois. E a primeira observação que se faz de Sara, até então Sarai, é que ela era mulher de Abraão e ela era estéril. Era normal ser estéril? Não. Por que o autor, quando fala a respeito de Sara aqui, especifica exatamente que ela era estéril? Era mulher de Abraão, saiu com o sogro, a cunhada, o cunhado, e ela era estéril. Uma observação que se faz a algo que era físico, que fazia parte da anatomia física de Sarai. Ela era estéril. E Deus começa aqui o processo de Sarai, se faz a sua observação. De Abraão, capítulo 12, verso 1, diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Sarai era estéril, mulher de Abraão. Com Abraão, Deus fala, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Um compromisso de Deus com Abraão. A situação de Sara era a situação de Sara. O falar de Deus com Abraão era de um propósito. Eu começo trazendo para nós, quando eu falo para os irmãos, se colocarem na posição de Abraão e as irmãs se colocarem na posição de Sara, já quero que vocês comecem a pensar no tema: há impossível para Deus? Há impossível para Deus? E eu começo a me perguntar, quando eu li esse texto, e comecei a observar todo o processo da trajetória de Abraão e Sara, e olhar para nós, irmãs, com a seguinte perspectiva: existem problemas na minha vida, e Tainá já entrou no tema, trazendo o testemunho dela. Existem circunstâncias na minha vida que elas são naturais. Um problema físico, um problema orgânico, um problema emocional. Até então não se fala nada de Sara aqui, que ela tinha algum problema. Simplesmente que ela era estéril, mas ela tinha um marido. E que esse marido recebeu um chamado de Deus. Até então, ela era só uma companheira e iria viver um processo que ela não sabia como é que esse processo ia discorrer na sua vida. Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão cumpre esse processo. Para a gente não ficar num processo de muita leitura, eu gostaria que vocês observassem esse passo a passo para a gente chegar no coração daquilo que nós vamos desvendar para as nossas vidas hoje. Capítulo 12, verso 10 ao verso 15. Sai da tua terra. Abraão vai. Capítulo 12, agora do verso 10 ao verso 15, diz assim: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra.
E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez a Abraão por amor dela, e fez bem, a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse, que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste a minha irmã, de maneira que houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis que tua mulher, eis aqui, tua mulher, e toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus valentes, a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo que tinha. Viram-nas os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. Viram-na e gabaram-na, porque ela era muito bonita. Então, nós temos dois traços da pessoa, da mulher Sarai. Ela era estéril e ela era muito bonita. Essa questão aqui teológica ou exegética do texto, né, a gente dá uma passada rápida, né, a gente já conhece, já sabe, a maioria dos pregadores já fazem menção a respeito disso. Abraão tinha o mesmo pai que Sara. Sara era filha de outra mãe. Por isso ele diz, você vai dizer que você é minha irmã. O laço de parentesco deles era esse. Ela era meio irmã de Abraão. Nossa, mas que coisa terrível. Naquela época, não. Como eu falei, eles estavam começando um processo lá do dilúvio, onde a terra começou a se repopular. E esse processo aqui era natural naquela época. Então, Abraão faz esse acordo aqui com Sara e pede para ela, você vai dizer que é tua irmã. Em outro texto, a gente vai ver mais para frente, não vamos ler, mas acontece de novo aqui no Egito, e depois ele vai para um outro lugar, onde acontece a mesma situação, ele procede da mesma maneira, e nesse texto ele explica, na verdade, essa questão. E eu vou abrir só um parênteses aqui para vocês, se vocês quiserem. Detalhes exegéticos, teológicos, vem quarta-feira e chama o pastor. O pastor está dando um show de teologia às quartas-feiras. Então, todas essas dúvidas exegéticas e teológicas, quando a gente vai lendo o texto, geográfica, tudo isso que normalmente se coloca num sermão, procura o pastor na quarta-feira. Ele é bom nisso, não é, pastor? Dá um show de teologia. Nós não vamos entrar nesses pormenores, nesses detalhes, porque a minha linha de ministração é seguir dentro de um raciocínio dessa situação bíblica e trazendo para a nossa realidade, contextualizando. Então, vamos lá. Sara era estéril, Sara era muito bonita. Só isso bastava para ela. Tinha um marido que a amava, sim. Só isso bastava para ela. Ela não tinha filhos. Ela era estéril. E ela trazia algo na sua alma que ela não falava. Era uma mulher bonita. Aí eu volto com as irmãs. Eu ministrei essa palavra em novembro, só para mulheres, irmãos. E a gente focou só nas mulheres. Eu nem falei de Abraão. Abraão era detalhe, só para as mulheres. Por quê? Porque quando a gente olha para Sara, a gente vai ver que ela tinha um problema físico por ser estéril. Mas ela era uma mulher muito bonita. E o texto vai dizer que os príncipes de Faraó gabaram-na diante de Faraó. O que seria isso nos nossos dias? Olha, aquela mulher ali, ó,
pedaço de mulher, olha que mulherão. Então, Sara, ela tinha esse olhar por parte dos homens. E Abraão, por segurança, sabendo que aquela geração que ele vivia era uma geração violenta, já por isso mesmo a gente entende que Deus chama Abraão, e aqui Deus nem tinha começado aquilo que seria um processo de separação, de santificação e de comunhão direta com Deus. Aqui era apenas fatos naturais. Eles estavam num processo, seguindo uma orientação que Deus havia dado, tiveram esse intercurso aqui no caminho. Para Sara, um momento de, nossa, olha, como eu sou valorizada como mulher. Para Abraão, foi vergonha. Mas a vida seguiu, então vamos lá. Capítulo 15, do verso 1 ao verso 16. A história vai começar a mudar. Capítulo 15, do verso 1 ao verso 16, diz assim: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando 100 filhos. E o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava, e pondo-se o sol em profundo sono, caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-lo-ás e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus, não está ainda cheia. Deus fala com Abraão, faz uma promessa de um filho, e já trata com Abraão o que vai acontecer daí a 400 anos. Abraão nem tinha tido o filho, e Deus já falava com ele, e através desse concerto, desse processo que ele faz aqui com Deus, de fazer essa oferta e esse pacto com Deus, Deus vai dizer para ele tudo o que ia acontecer. Você vai ter um filho, é da tua semente, não vai ser da tua parentela, peregrino serás na terra, e 400 anos vão se passar. Então eu volto novamente na pergunta que eu nos faço: há impossível para Deus? Nesse momento aqui que Deus fala com Abraão, ele nem tinha tido filho. Sara era estéril. Ele vivia com problemas que qualquer pessoa tem. Cuidar da sua casa, da sua fazenda, da sua segurança. Por isso eu trouxe esses textos bem pausadamente, para a gente entender que Abraão era um homem comum, com medo, com insegurança. Mas ele tinha um Deus que o estava conduzindo num processo. Ele não sabia o que seria do dia de amanhã, mas Deus já sabia o que ia acontecer daí a 400 anos. E Deus começa a tratar com ele: é mistério de Deus? É mistério de Deus. Nós sabemos o que vai acontecer amanhã? Não sabemos. Mas nós sabemos que se um dia nós formos chamados por Deus
para vivermos uma nova vida, com uma nova esperança, um novo processo, um novo projeto, não importam as nossas impossibilidades, seja física, seja natural. Então, a gente vai ver um homem comum, como qualquer um de vocês, e uma mulher com problemas físicos, bonita. E aí Deus faz essa promessa a Abraão. Ainda Abraão. Deus faz essa promessa para ele. Talvez os nossos olhos naturais olhem para isso aqui. Se nós estivéssemos lá, vivendo isso, íamos pensar o quê, irmãos? Será? Como é que nós temos vivido, irmãos, as promessas que Deus fez para nós? Tem muita gente que critica a caixinha de promessas. Eu não sei quantos aqui tem a famosa caixinha de promessas. E a gente vai lá, tira um textozinho e lê. Mas para aquele que crê, não como é que eu posso dizer, supersticioso, preguiçoso ler. Não vou ler a Bíblia, vou ler um quadradinho desse. Mas se são promessas de Deus, elas são verdadeiras. Agora, depende do coração que recebe acreditar e continuar no processo de caminhada todos os dias, porque as promessas de Deus já estão todas aqui, declaradas para nós, como Deus declarou para Abraão. Ele precisava crer. Vamos lá? Capítulo 15 nós já vimos. O Deus onipotente, eu ainda coloquei aqui um pacto que Deus faz com Abraão. O Deus onipotente e onisciente. Tem todo o poder e sabe todas as coisas. Nós não, mas Ele sabe. Vamos lá. Capítulo 16, do verso 1 ao 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, ou ficou grávida, né? Foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de sua mão. Deixa eu ver até onde eu anotei. 16, do 1 ao 16. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu tua aflição. Ele será homem bravo, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço Laai Roi, eis que está entre Cádiz e Bereque. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Quais as observações que a gente faz aqui nesse texto, irmãos? Vou lá no iniciozinho. A ideia de dar Agar para ter um filho no lugar dela com Abraão foi de Sara. Era um costume naquela época, já que ela era estéril, ela poderia gerar filho de uma serva.
que seria o filho dela. Só que quando Agar se vê grávida, o que o texto vai nos dizer? Que ela desprezou Sarai. Mesmo sendo Sarai sua senhora, ela se colocou numa posição de superioridade. Eu pegaria esse texto aqui e trabalharia com famílias, muitas coisas, e a gente teria muitas coisas para falar a respeito disso aqui. Sarai arrumou um problema, não arrumou? Arrumou um problema para ela, arrumou um problema para Abraão, arrumou um problema para o casamento dela. Eu gostaria de abrir esse parênteses aqui, seguindo essa linha de raciocínio, nós vamos chegar lá de novo nos impossíveis de Deus. Como anda a nossa vida conjugal, irmãos? No conhecimento que nós temos da palavra e tudo que nós temos aprendido, como nós temos conduzido a nossa casa e o nosso casamento. Sara tinha tudo para dar certo, era bonita. Por isso eu separei esse texto que nós lemos antes. Ela era tão bonita que os príncipes gabaram-na diante de Faraó. É um mulherão, aquela mulher ali. Eles não sabiam que era a mulher de Abraão. Deus age em favor e livra ela de ser tomada e Abraão de ser morto. E Abraão sai com ela e continua a vida. Fatos naturais, coisas naturais da vida que eles viviam. Quando Deus faz a promessa para Abraão, para Sara talvez fosse um impossível. Ela era estéril. A promessa de ter um filho era para Abraão. E ela tem a grandíssima ideia de, vou pegar Agar, porque nós já estamos velhos, e vou resolver esse problema. Ela arrumou um problema. E depois que ela foi desprezada por Agar, ela quis consertar o problema, mandando Agar embora grávida. Desenrola esse mistério, irmãs. De várias maneiras. Quando nós colocamos situações por nossos meios naturais no nosso relacionamento conjugal, que deveríamos colocar diante de Deus. Colocamos pessoas dentro do nosso relacionamento para resolver problemas quando deveríamos colocar diante de Deus. E quando dá errado, a culpa é de Deus. E mais um fato natural aqui, quando eu tratei com as mulheres, lá no Belém, era um evento só para mulheres, eu falei isso com as irmãs. Sarai ainda era uma mulher muito bonita. Tinha o seu esposo que a amava, mas apareceu um problema. Por quê? Porque Agar era jovem. E Agar ficou grávida, coisa que Sara não podia. E mexeu com o emocional de Sara. Desestruturou essa mulher, que era bonita e que era amada. Arrumou um problema, arrumou um problema. Academia resolve, irmãs? Não julgo quem vai. O julgo é desigual? Na atualidade é um jogo desigual. As mulheres cristãs têm que ser muito fervorosas, muito fortes para lidar com o jugo desigual que nós vivemos neste tempo. Eu vou viver olhando para outra que é jovem, que é mais bonita, e vou tentar, eu tenho que seguir aquilo ali, ou eu vou olhar para Deus, vou me manter na posição cuidada, bonita, me amando, me achando, ao invés de ficar olhando e achando a outra. Vou ficar preocupada com meu marido, como Sara ficou? Qual é o problema de Sara? Que ela fosse desprezada por Abraão. E ela vai tentar resolver o problema aqui, mandando Agar embora. Ela vai para Abraão e fala, olha só, o que Agar está fazendo? Vamos resolver esse problema, Abraão. Faz o que você quiser. Do que você fizer, eu estou de acordo. Pensa no marido bom desse, né? Irmãs, minha querida esposa, eu estou aqui ao seu lado, para o que der e vier.
Eu te amo. Temos problemas, temos, mas vamos resolver juntos. Abraão ficou na posição. Pensa na dor desse homem que vivia esperando um filho e no problema dentro da casa dele. Olha, irmãs, desperta, foca, analisa a situação e coloca diante de Deus. Não tenta dar jeitinho humano. Porque jeitinho humano pode dar certo até um certo ponto. Mas se não tiver a mão de Deus, vai ser só jeitinho humano. Precisamos ser fervorosos na palavra, focados na palavra, precisamos. Irmãos, homens, você ama a sua esposa? Ela é tudo para você? Você luta por ela, intercede por ela, foge de qualquer problema para que ela esteja bem? Abraão fez isso. Nesse momento da vida deles, Abraão fez isso. Para Sara ficar bem. A gente pode desenrolar um rolo enorme, né, irmãos, na questão do relacionamento. Ela ainda tinha um problema, ela era estéril. Agar volta porque Deus interviu. Volta e se humilha, se coloca na tua posição. Você é serva, você está gerando um filho da tua senhora, então volta para lá. E a história segue, a vida normal e natural segue. Mas havia um Deus cuidando de tudo, porque Deus tinha um propósito. Para Agar ele vai dizer, volta, teu filho vai ter vários filhos, vou fazer dele um homem forte, vou cuidar dele, vou proteger ele. Olha, Deus lá na frente, com um problema que só estava ali. O Deus do impossível sabe de tudo. Então, não foca no teu problema hoje. Foca no Deus que pode solucionar qualquer situação. Pode parecer banal. Olha essa situação aqui. Exigia algum sobrenatural? Não, era uma situação natural. Um problema entre duas mulheres no relacionamento e um homem numa posição de dificuldade. Deus entra e manda ela voltar. Então, vamos seguir. Estão cansados? Não. Querem sair para beber água? Não. Vamos continuar tudo aí. Vamos lá. Precipitação de Sara, nós já passamos. Capítulo 17, nós já lemos. Vamos fazer alguns comentários a respeito, irmãos. Depois que isso aqui acontece, nós lemos o capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o teu Deus, Todo-Poderoso, anda em minha presença, ser perfeito, eu porei meu concerto entre mim e ti. Vamos pular lá para o 17. O 17, verso 17. Então caiu Abraão sobre seu rosto e riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara na idade de 90 anos? É impossível para Deus? Não. Eles sabiam disso? Não. Eles estavam vivendo cada dia, na expectativa. Deus volta, aparece para Abraão e diz novamente para ele, você vai ter um filho. E ele ri, desacreditado. Deus tinha toda uma intimidade com ele, havia um pacto, havia um concerto, havia uma promessa. Deus já havia dito para ele o que ia acontecer há 400 anos lá. Ele vivendo isso aqui. E ele ri. E ainda fala para Deus, Sara vai ter filho? Não teve até agora? Não vai ter mais? O Senhor fez até uma promessa. Mas não estou vendo jeito mais não. Estou com 100 anos. E o texto vai dizendo, discorrer, deixa eu ver. Capítulo 18, não vou ler, porque o tempo está indo. Nossa, que tempo rápido. Jesus, vai dar 9 horas, gente. Vou economizar vocês. Capítulo 18, os anjos aparecem a Abraão. 3 anjos aparecem para ele e fazem novamente a promessa de que ele teria um filho. E aí, nesse capítulo 18, Sara ri.
Aqui Abraão ri e diz, Sara, ter filho com 90 anos, eu com 100? Não vai acontecer não. E aí no capítulo 18, os anjos aparecem novamente e falam com Abraão, olha, daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e Sara vai ter concebido o filho. Ela ri, os anjos dizem, Sara, por que riu? Ri não. Jesus vai voltar. As promessas que Deus fez para nós vão se cumprir. Do mesmo jeito que Deus tratou aqui com Abraão e Sara para começar uma história que chegou até nós, Deus vai cumprir. É só isso que eu gostaria que os irmãos entendessem. Não há impossível para Deus. O que ele disse aqui no começo dessa história, ou da história, Deus cumpriu. Capítulo 21, a gente vai ler para fechar, para concluir tudo. Capítulo 21, do verso 1 ao verso 7, diz assim, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Deixa eu ver até o 7. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado lá atrás. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na velhice. Há impossível para Deus? Não. Não existe impossíveis para Deus. A promessa que ele fez a Abraão e a Sara, ele cumpriu no tempo determinado. Deixou eles passarem pelo processo, todo esse processo que nós vimos aqui, deixou. Deixou, porque Deus é Deus. E é Ele que sabe de tudo. Quando nós nos convertemos, irmãos, quando eu falei aqui da caixinha de promessa, nós recebemos de Deus promessas. Nós recebemos de Jesus promessa. Nós recebemos do Senhor a sua palavra. Mas como é que nós temos nos comportado em relação às promessas que Deus fez para nós? Como Abraão, o tempo está passando e ele riu quando Deus falou a Abraão, olha, você vai ter um filho. Ai, acho que não vai. Não é assim, irmãos, que muitos têm se comportado? Quando eu falei no início, seguindo uma linha de raciocínio para nós, irmãos, no pós-pandemia, por que que os irmãos estão se ausentando da igreja? Por que que nós temos lutado tanto para manter a comunhão da igreja? Não é frequência, não é simplesmente frequência, é compromisso com Deus. Quando os irmãos se ausentam, a gente fica pensando, por quê? O que que aconteceu? Estar aqui não é simplesmente um hábito rotineiro. Não é algo que a gente faz se quiser, faz quando der. É um momento em que a igreja se reúne para cultuar. É para dizer a Deus, Senhor, eu creio, por isso eu estou aqui. E vou estar aqui sempre até que o Senhor conclua todo o processo que o Senhor disse na sua palavra que aconteceria. Muitos dos nossos irmãos têm, eu não posso nem usar o termo apostatado, mas sim enfraquecido. Como aconteceu com Abraão? Somos humanos? Somos humanos. Temos dúvidas, inseguranças e incertezas. Passamos por problemas? Passamos por problemas. Insegurança? Sim. Mas a nossa fé no Senhor Jesus precisa ser inabalável. Os problemas virão, as circunstâncias virão, enfermidades vão surgir, dificuldades financeiras vão surgir, ansiedade, sonhos, desejos vão surgir.
Mas a nossa fé e a nossa convicção no Senhor vai nos fazer passar por todos esses problemas, por todas essas situações, crendo que um dia nós vamos chegar no alvo que é o Senhor Jesus. Abraão conquistou sua vitória, Isaac nasceu. Sara diz, nossa, a minha alma está cheia de alegria. Ela ria por dentro de satisfação. Quem diria que Sara daria de mamar a um filho? O processo da vida de Abraão e Sara continuou. A gente sabe, quem acompanha na história bíblica, quem é novo pode procurar e ler para conhecer. O processo discorreu. Abraão passou por várias situações. Com Ló, com guerras, com dificuldades, problemas naturais. Mas Deus estava com ele cumprindo um propósito. O nascimento de Isaac seria o começo de um processo longo até chegar no Senhor Jesus. E para nós, o Senhor Jesus é o começo de um processo que parece longo, mas não é. 50 anos, 60 anos de idade, não é nada. Abraão foi até os 127 anos. Depois que Sara morreu, eu gosto muito de falar sobre isso. Depois que Sara morre, ele casa de novo. Vocês sabiam disso? Casa com Quetura e tem mais 5 filhos, né, pastor? Se não me engano. 6. Quem falou? 6 filhos. Né? Sara cumpriu seu propósito? Cumpriu. Sorriu de alegria. Passou por um processo difícil, se sentiu humilhada, desprezada, num tempo de vida que ela tinha como mulher, se sentiu. Mas ela não sabia que Deus ia cumprir e encher a alma dela de alegria e de riso. Ela se encheu de alegria. Isaac nasceu, passou um tempo. Isaac se torna um homem e já um homem maduro, Sara morre. Deus deu a ela um processo longo de ver o filho se tornar um homem adulto junto com seu esposo. Agar foi viver sua vida com Ismael e Deus tratou com Ismael também, mesmo tendo ela cometido um erro, tentando ultrapassar a direção de Deus. Deus deu a Ismael um caminho. A gente sabe que os tempos de hoje, tanto da igreja, da nação judaica, quanto da nação islâmica, tem vivido tempos difíceis, e isso vem lá desse começo. Mas nós sabemos que Deus não deixa de ter o controle de nada. E tem o controle da minha vida e da tua vida. Não existe impossível para Deus. E eu fecho essa mensagem, irmãos, com Atos capítulo 1, verso 7, que para mim é como Sara riu. A minha alma se enche de riso e eu espero que a tua alma se enche de riso também. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Do verso 7 ao verso 11. Verso 7 diz assim: todos acharam? Quero que a alma de vocês se encha de alegria. Verso 7 do capítulo 1 de Atos diz assim: e disse-lhes... Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu estou no certo. Atos 1, deixa eu ver se eu anotei certo. Ah, sim, está certo. Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Quais foram as ordens de Deus aqui, irmãos? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder.
O tempo de Deus é o tempo de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí eles olham para o céu e os anjos dizem: por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que vocês estão vendo subir vai voltar, assim como vocês estão vendo ele subir. Vocês creem nisso? Há impossível para Deus? Não há. As promessas de Deus vão se cumprir, como se cumpriram na vida de Abraão. Vão se cumprir na minha vida e na tua vida. Basta crer. E dessa fé, nós não podemos arredar o pé. Encha o teu coração de alegria, porque não são problemas, dificuldades, situações, pandemia, processos políticos que vão tirar de nós a alegria da nossa alma de saber que um dia o Senhor vai voltar. Essa é a nossa esperança. De Abraão era ter um filho, a nossa é de ver o Filho de Deus voltando para nos buscar. Amém? O resto é só processo dentro da palavra. Amém? Cansaram? Não. Vamos ficar de pé e vamos orar e passar a palavra ao pastor? Está dentro do tempo, né, pastor? Vamos orar, irmãos. Pai querido, Senhor das nossas vidas, na nossa insignificância, Senhor, nós cremos, por isso falamos contigo. Pai, na dependência de Ti nós vivemos. Na Tua dependência nós estamos, Pai, mas com uma segurança, Deus, de que o Senhor vai cumprir as Tuas promessas, que o Teu Espírito Santo, Pai, habita no nosso meio, que é algo sobrenatural. Como o Teu sobrenatural aconteceu na vida de Abraão, precisava ser sobrenatural, Senhor. E o Senhor Jesus veio no tempo determinado pelo Senhor. A promessa de que Ele vai voltar. Não nos cabe saber, basta crer e continuar caminhando, Pai. Então nos fortaleça, Pai. Levanta aqueles que estão abatidos, desanimados, Pai, afastados, inseguros. Traz de volta, Senhor. Reacende a chama. Renova-nos, Deus. Fortalece os Teus filhos que aqui estão. Dai a eles graça, sabedoria, discernimento para lidar com as demandas desta vida, sejam elas quais forem, Senhor. Nos ajuda a continuar caminhando. Dependemos do Senhor, mas na graça e na força do Senhor Jesus Cristo é que nós estamos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.